Desde o início do século XX, os árabes querem transformar Jerusalém na capital da Palestina e os judeus querem transformá-la na capital de Israel. Mas por que esse pedaço de terra é tão importante para todo mundo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. O histórico de conflitos no Oriente Médio é milenar e tem a ver não só com disputas por território, como também por herança religiosa, o que faz da região um centro permanente de tensão. Jerusalém foi ocupada, destruída, sitiada, atacada e capturada muitas vezes por diversos povos diferentes em cerca de 3.000 anos de história. E como foi que isso tudo começou? Bem, não se sabe exatamente quando a cidade foi fundada, mas as primeiras evidências arqueológicas encontradas remontam a 3.200 anos antes de Cristo. A primeira menção a essa cidade que se tem conhecimento foi encontrada em 1925 no Egito, numa série de vasos egípcios que eram partes de um rito que tinham como objetivo amaldiçoar Jerusalém. Entre os séculos 18 e 14 a.C., historiadores não chegam a um consenso sobre o que se passou na cidade, e alguns acreditam que ela possa inclusive ter ficado vazia nesse período. No século XV a.C., a região de Canaã foi invadida pelos Hurritas, um povo da Mesopotâmia que passou a exercer influência sobre Jerusalém. Nesse período, o interesse dos egípcios pela cidade de Canaã havia diminuído consideravelmente. E as diversas cidades-estado localizadas na região começaram a lutar entre si. E foi nesse contexto de lutas internas e enfraquecimento dos egípcios que os jebuseus se estabeleceram em Jerusalém entre os séculos 13 e 12 a.C. e passaram a chamar a cidade de Jebus. Os jebuseus, então, ficaram no controle da cidade até o ano 1004 a.C., quando, de acordo com a tradição judaica, o rei Davi, de Israel e de Judá, conquistou a cidade e a transformou na capital de seu reino unificado. Com a conquista de Jebus, Davi renomeou a cidade como Ir-Davi, cidade de Davi, e decidiu construir um grande templo para que a Arca da Aliança fosse depositada. Mas esse feito só foi realizado por seu filho Salomão, que além de ampliar os muros da cidade, concluiu a construção do chamado Templo de Salomão no ano 950 a.C. E esse foi o período de maior prosperidade do reino de Israel. Depois da morte do então rei Salomão, Jerusalém passou para as mãos de diferentes povos, como os assírios, os caldeus e os persas, respectivamente. Inclusive, a conquista dos caldeus, que mais tarde se tornou o Império Neobabilônico, foi a responsável pela destruição do templo em 586 a.C., quando os hebreus foram levados cativos para a Babilônia. Posteriormente, os persas dominaram os caldeus e permitiram que os judeus reconstruíssem o seu templo, e a obra foi concluída no ano 515 a.C. Depois dos persas, Jerusalém passou para a mão dos macedônios, e depois da morte de Alexandre o Grande, a região passou a ser disputada por Ptolomeus e Seleucidas. Para você saber direitinho quem são esses dois povos, eu recomendo que você assista ao vídeo sobre a revolta dos Macabeus, que eu vou deixar como recomendação para você na tela final desse vídeo aqui, caso você ainda não tenha visto. No ano de 64 a.C., as tropas romanas de Pompeu partiram para conquistar Jerusalém, que foi anexada ao Império como província da Judéia. Governada por Herodes, Jerusalém ampliou seus muros e embelezou suas ruas, mas a paz não durou muito. Pouco mais de 100 anos depois, em 66 d.C., as tropas do imperador Tito assolaram Jerusalém, destruíram seu templo e queimaram a cidade até as cinzas. Segundo o historiador Flávio Joséfo, a cidade foi destruída tão ferozmente que era difícil imaginar que algum dia ela tivesse sido habitada. Depois de várias revoltas fracassadas, Jerusalém se tornou parte do Império Bizantino, que expulsou os judeus e iniciou a construção da Basílica do Santo Sepulcro no ano de 326. Tempos depois, em 637, Jerusalém foi cercada pelas tropas do Califado Ortodoxo.
lideradas pelo califa Omar. Com o cerco, Jerusalém se rendeu sem oferecer resistência, e o califa permitiu que judeus e cristãos continuassem exercendo a sua fé e vivendo suas vidas normalmente, desde que lhe pagassem impostos. Essa liberdade durou até o ano 1009, quando o califa egípcio Al-Hakim tomou Jerusalém e promoveu uma grande perseguição a judeus e cristãos, ordenando a destruição de todas as igrejas cristãs em seu domínio, incluindo a Basílica do Santo Sepulcro, cuja reconstrução acabou sendo autorizada posteriormente pelo seu sucessor. Foi nesse século que começaram a surgir na Europa ideias que defendiam a necessidade de se conquistar a Palestina, entendida como Terra Santa, pois os cristãos europeus viam isso como uma medida necessária para garantir o trânsito de peregrinos que visitavam a cidade. E desse sentimento saiu o anúncio do Papa Urbano II para as Cruzadas em 1095. O que foram as Cruzadas? Fica por aqui nos próximos episódios que vai rolar um vídeo falando só sobre elas, então não perde não. Adiantando bastante a história, durante 400 anos, Jerusalém foi parte do Império Otomano, um dos impérios mais duradouros da história, aliás. E esse domínio só teve fim com os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, onde de 1914 a 1918, os otomanos aliaram-se à Alemanha e lutaram contra os ingleses. Com a derrota, o Império Otomano se fragmentou e a Palestina passou a ser dominada pelos britânicos. Em 1920, oficializou-se a criação da Palestina Britânica, e os atuais problemas entre árabes e israelenses surgiram nesse período com o surgimento do sionismo, movimento político que surgiu na comunidade judia europeia que defendia a ideia da formação de um Estado nacional para os judeus na Palestina, para tentar combater o antissemitismo crescente na Europa. Com esse movimento, milhares de judeus começaram a se mudar para a Palestina, e o número de moradores judeus na região disparou. Fato é que o domínio britânico na região só agravou a tensão entre os dois povos, pois as autoridades britânicas haviam garantido a criação de um Estado nacional tanto para os árabes palestinos quanto para os judeus, e no decorrer das décadas, a violência na relação entre eles aumentou consideravelmente. Os ingleses, incapazes de controlar a disputa entre árabes e israelenses, entregou o domínio da Palestina para a ONU em 1947. Que decidiu então dividir a região em duas partes, uma para cada povo. Porém, a cidade de Jerusalém, disputada por ambos, ficaria sob gestão internacional. Pouco tempo depois, ocorreu a Primeira Guerra Árabe-Israelense, pois os árabes não aceitaram a divisão estabelecida pela ONU, e Jerusalém foi invadida por tropas jordanianas e israelenses que permaneceram lá por anos. Como resultado do conflito, os israelenses se estabeleceram na Jerusalém Ocidental e os jordanianos na Jerusalém Oriental, até 1967, quando, como resultado da Guerra dos 6 Dias, os israelenses tomaram para si também a parte oriental. Desde então, Jerusalém tem estado sob a administração do Estado de Israel. Outro grande problema é sobre a capital de Israel. Atualmente, o Estado de Israel considera a cidade de Jerusalém como sua capital, embora a comunidade internacional considere que a capital de Israel é Tel Aviv. A questão desse reconhecimento internacional é delicada, pois a cidade também é reivindicada como a capital da Palestina, estado não conhecido internacionalmente. Agora que já deu para você entender o tamanho do problema, vamos falar sobre os motivos que tornam o Monte do Templo, ou o Monte Moriá, ou Haram al-Sharif, no qual a cidade de Jerusalém foi erguida, o lugar mais disputado do mundo. Cristãos, judeus e muçulmanos veem no local o berço de suas religiões. Portanto, é sagrado para todos eles. Para os judeus, porque foi ali no Monte Moriá que quase aconteceu o sacrifício de Isaac, onde Deus proveu um cordeiro para que fosse sacrificado em seu lugar. Não liga pro barulho que vocês estão ouvindo não, gente, porque estão cortando grama aqui no jardim do prédio e esse é o único horário que eu tenho para gravar, então ignora o barulho e vambora. O lugar da pedra de Abraão teria sido escolhido pelo rei Davi para construir um templo que abrigasse o objeto mais sagrado do judaísmo, a Arca da Aliança, como já explicamos anteriormente. Sabemos que a última coisa que sobrou da última derrubada do templo pelos romanos foi o muro ocidental,
conhecido como o Muro das Lamentações, e que até hoje é o lugar mais importante de peregrinação para os judeus, pois, de acordo com eles, lá será construído o terceiro e último templo, quando o Messias que eles esperam chegar. De acordo com a tradição judaica, o Monte do Templo também foi o lugar de onde Deus coletou pó para criar Adão. Para os muçulmanos, é o terceiro lugar mais sagrado do mundo, depois da Caaba em Meca e da Mesquita do Profeta em Medina, pois, de acordo com a tradição islâmica, foi a partir deste local que o profeta Maomé foi levado em uma jornada noturna celestial. Além disso, acredita-se que a cúpula da rocha, estrutura ornamentada no topo do monte, marca o ponto onde Maomé iniciou a sua ascensão aos céus. De acordo com o Alcorão e o contrário da tradição hebraica, foi lá que quase aconteceu o sacrifício de Ismael. E por causa da fidelidade e da obediência de Abraão, Deus o teria concedido seu segundo filho, Isaque. Já para os cristãos, o Monte do Templo é um lembrete vívido do ministério de Jesus Cristo. Jesus foi apresentado lá ao nascer, frequentou o local quando menino, ensinou ali e ainda predisse a destruição do templo enquanto estava lá. Além disso, seus discípulos iam constantemente ao local para orar. Pessoas foram curadas por eles ali, receberam o Espírito Santo ali, ou seja, o local representa o início da Igreja de Cristo. Para se ter uma ideia, as igrejas cristãs do Oriente Médio ainda comemoram todos os anos, no dia 1º de janeiro, a circuncisão de Jesus e a cura dos enfermos por Pedro. Também nas proximidades do local encontra-se a igreja de Santa Ana, que é considerada tradicionalmente o local de nascimento de Maria, mãe de Jesus. Além disso, muitos dos eventos finais da vida de Jesus, incluindo a sua crucificação e a sua ressurreição, ocorreram nas proximidades do Monte do Templo. Conclusão: enquanto árabes e judeus enfrentam dificuldades de executar o plano de partilha da Palestina conforme estabelecido pela ONU, as ações militares na região nunca cessaram. E, infelizmente, nem estão perto disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para mim aqui embaixo, compartilha ele com seus amigos e, muito importante, deixa um comentário, mesmo que seja só um emoji, para o YouTube saber que esse tipo de conteúdo é importante para você e te indicar os próximos vídeos. Eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.